A gente acaba pegando prática nesse negócio. Muito boa tarde a todos. Então, nós estamos tendo início agora na palestra do Dr. Antônio Marcos de Medeiros. Ele vem direto da UFRN, foi formado, nós estamos com a presença também do Dr. Raimar aqui, e ele foi formado do PH 14, né, da outra gestão, no curso de Engenharia Mecânica. Ele fez graduação na UFRN e também mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais, e hoje ele é o coordenador de Pesquisa e Desenvolvimento do Instituto Senai de Inovação em Energias Renováveis, o ISE-ER. Então, ele está atualmente trabalhando com energia eólica, energia solar e também sustentabilidade. Então, Antônio, nós temos tido, não é verdade, uma colaboração direta com o programa, né? Através da tua pessoa, principalmente, professor Afonso, e nós ficamos muito satisfeitos com a tua disponibilidade com essa palestra. Então, agora a palavra é sua, você tem aí até as 3h15, como você falou, né, de disponibilidade, então pode ir até as 3 horas tranquilo, com esse ambiente de informação que nós precisamos, tá certo? Oferecer para os nossos alunos essa presença do profissional como você, viu? Muito obrigado. Obrigado, professor Oswaldo, obrigado, professor Afonso, pelo convite aí, né, em participar desse ciclo de palestras. É sempre bastante gratificante voltar a encontrar vocês e ver que as coisas continuam caminhando de forma bastante exitosa, né, e proporcionando formação para os alunos aí, que é bastante importante, e uma missão bastante gratificante, que traz glória, né, para os professores, verem alunos no futuro se encaixando na indústria. E eu acho que os programas de PRH, eles são fundamentais para isso, né, tentar conectar de fato o aluno com o mundo real e indústria e tudo mais. Obrigado à presença do Jaime, e aos dois amigos aí, o seu Renato e o Ramsés, por estarem acompanhando a apresentação. Bom, então, como o professor já comentou aí, eu me chamo Antônio Marcos de Medeiros, né, sou engenheiro mecânico pela UFRN, fiz mestrado em engenharia de materiais, também na UFRN, especialista na área de materiais compostos e estruturas, atuo como pesquisador no Senai desde 2011, quando eu saí do PRH e vim direto para cá trabalhar com gás natural, e de lá para cá migrei pela área de energia eólica, energia solar, e em 2016 assumi o desafio de implantar o Instituto, né, pouco depois do professor Afonso ter passado pela direção regional do nosso Senai, e em 2019 assumi o cargo de coordenador de P&D, depois que o Instituto estava implantado, para que a gente pudesse focar, de fato, na pesquisa e no desenvolvimento, uma vez que o Instituto já estava implantado e com uma equipe constituída. Bom, nós fazemos parte de uma rede de 27 institutos Senai de inovação, que é um programa que foi promovido pela CNI em parceria com o BNDES, e foi aportado mais de 2 bilhões de reais em infraestrutura de ponta, espalhados aí nessas diversas localidades do Brasil, focando cada um na sua vocação industrial, né? Cada estado tentou pleitear um instituto de inovação baseado nas competências industriais de cada área. Então, dessa forma, eu retrato aí que em Mato Grosso do Sul nós temos o Senai, o Instituto Senai de Inovação em Biomassa. Lá em Santa Catarina, temos o Instituto Senai de Inovação em Processamento Laser, Sistemas Embarcados e Manufatura, uma vez que a gente tem uma indústria bem pesada de transformação lá, né? O Instituto Senai de Inovação em Engenharia de Polímeros no Rio Grande do Sul, que foi aproveitado numa unidade muito antiga do Senai, que se chamava CT, e tem uma equipe com mais de 50 pesquisadores dedicados a pesquisar polímeros e aplicações industriais de polímeros. E mostrando o porquê da gente estar aqui no Rio Grande do Norte, né, exatamente pelo fato de, em 2009, a gente ter começado um trabalho, né, em nível estadual, com todos os atores trabalhando bastante para viabilizar leilões de energia renovável, leilões específicos, e tentando mostrar que o Rio Grande do Norte, naquela época, já era viável. Aí eu lembro de uma palestra que eu vi dentro do PRH 14, do então secretário de Energia, Jean Paul. Depois que eu saí do PRH, fui bolsista, fui estagiário da Secretaria de Energia com ele, e tive o prazer de trabalhar ali 6 meses como estagiário na época de 2009, ali, finalizando o curso de graduação,
tive a oportunidade de participar das ações do primeiro leilão, né, como estagiário, mas foi bem gratificante, aprendi bastante, né. E o fato do nosso instituto se localizar em Natal, no Rio Grande do Norte, é exatamente por isso, essa vocação natural para a geração de energia, que poderá vir a fazer aquela transformação, né, aquela transição energética que a gente estava falando, tem possivelmente criar um PRH nessa linha, de forma que aquele boom que ocorreu nos anos 70 na área de petróleo, hoje a gente vive isso para a área de energia eólica, principalmente, né? Solar tem alguma coisa já em desenvolvimento, mas eólica é muito mais intenso, onde a gente passou em 2021 de mais de 5 gigawatts, estamos com quase 6, né, de potência instalada, mais de 190 parques em operação, e isso faz com que exista uma potencialidade de fixação de profissionais, né, aqui na região, e com isso a gente precisa formar engenheiro, técnico, auxiliar técnico, enfim, do armador da fundação até o engenheiro de controle para trabalhar na operação de um parque eólico. E um detalhe interessante, né? Não fica limitado somente às cadeiras de engenharia mecânica, engenharia elétrica, o setor eólico. Conheço colegas da área de engenharia de materiais que estão trabalhando no setor eólico, conheço engenheiro químico, enfim. Porque depois que você está formado, que tem aquela grande base sólida de engenharia, você acaba se direcionando. E isso fez com que ocorresse uma migração do setor do petróleo, que sofreu alguns percalços aí em função da crise, né? E aí as pessoas acabaram mudando e saindo do petróleo e ingressaram na área de eólica, né? Bom, e como eu vinha falando, né, o Instituto ele se localiza no Rio Grande do Norte exatamente por essa vocação. Hoje o Estado é líder em potência instalada, é líder em potência gerada, e se vocês acompanham as matérias aí, Jornal Nacional e outras matérias que saem, Canal Energia e publicações específicas do setor elétrico, aponta aí mostrando que no período de agosto até outubro, o Nordeste ele é mais do que autossuficiente em energia, gerando, às vezes, 106% da sua capacidade, ou seja, o Nordeste exportando energia eólica, alimentando o sistema interligado nacional e fazendo exatamente aquilo que a gente tem que mostrar, que o Nordeste tem excelentes potenciais para atração de indústria, que é possível ter energia boa e barata e renovável, e que isso não impacta nem traz prejuízo tanto para o meio ambiente quanto para o sistema interligado. Se não fosse hoje as nossas eólicas, né, com quase 20 GB de potência instalada, mais e mais usinas termoelétricas, a óleo combustível, diesel ou gás natural, teriam que ser acionadas para a gente não estar numa situação de apagão. Bom, também possuímos um excelente potencial solar e médico, e exatamente por esse motivo, o nosso instituto foi constituído aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, dentro de um setor que já tinha uma expertise gigantesca, né, o pessoal do antigo CTGAS-ER, que era um consórcio entre o Senai e a Petrobras, eles ajudaram bastante no desenvolvimento desse instituto, e todo o know-how e expertise da área de pesquisa e desenvolvimento a gente absorveu do CTGAS, que em 2009 passou pela transição para se chamar CTGAS-ER, na época que a Petrobras demonstrou bastante interesse em desenvolver projetos na área de energia renovável de cunho, inclusive comercial, com a construção de 4 parques eólicos e começar a pesquisar energia eólica offshore ali por volta de 2011. Dentre as áreas de pesquisa que nós atuamos aqui, eu destaco energia eólica, energia solar, com fotovoltaica e térmica e sustentabilidade, focando principalmente na área de meio ambiente e mitigação de gases de efeito estufa, né? Temos uma infraestrutura de aproximadamente 20 mil metros quadrados, onde aqui, ó, vocês observam esses painéis. Hoje a gente comporta um grande conglomerado de instituições que a gente até está passando a chamar de Hub de Inovação e Tecnologia. Nada mais é do que uma junção e dando um nome a esse prédio, que nada mais é do que um ecossistema de inovação, desenvolvimento, ensino e formação de pessoas. Hoje nós contamos com formação básica, né, ensino médio, com o SESI atuando aqui dentro do itinerário 4.5, salvo engano, com profissões voltadas para a área de tecnologia da informação e robótica. Então, o ensino médio, os alunos vêm e a parte tecnológica faz com os profissionais do Senai. Temos uma incubadora de empresa, um habitat de inovação para indústrias, onde a gente
coexiste com empresas de grande porte que têm projeto de desenvolvimento conosco. Atualmente a gente tem 2 parceiras, né, a Maersk Training, que é deriva da Maersk Logística, e a CTG Brasil, estão instaladas dentro do nosso instituto. A faculdade, como eu estava falando para o professor Afonso, né, deverá sair em breve, né, a gente pleiteou já pelo 2º ano, junto ao MEC, o credenciamento e autorização dos 2 cursos de mecânica e elétrica, e o Instituto Senai de Inovação, com foco no desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento, e o antigo CTGAS-R, que ficou com toda a parte de prestação de serviço e formação de mão de obra técnica para os setores de gás natural e energias renováveis. Bom, e então todo esse espaço soma aí mais de 20 mil metros quadrados, e só na área de pesquisa nós temos atualmente fixados 25 pesquisadores, fora os bolsistas e estagiários. Acho que até o Gladson, que é estagiário nosso, do PRH, deve estar presente aí na reunião. Estou aqui, Antônio. Dentre os principais laboratórios, eu destaco aí o nosso laboratório de túnel de vento para a realização de ensaios aerodinâmicos e calibração de sensores usados na indústria eólica. Ele é capaz de fazer ensaios até 100 km por hora, com sessão de teste 1 por 1, atendendo todos os requisitos das normas de certificação de curva de potência de aerogeradores, né? Destaco também o laboratório de materiais compostos, que foi pensado e desenvolvido para atender a demanda da indústria de pá de aerogeradores. Eu vou falar um pouco dela mais na frente aí. Hoje a gente já tem uma das maiores indústrias de pá do mundo, fica em Pecém. Já tivemos a segunda maior, que foi a Texis, mas acabou quebrando e tal, saiu do mercado, mas hoje a Aeres, que fica em Pecém, tem mais de 5 mil funcionários em 3 turnos, produzindo quase 4 mil pás, né, com capacidade instalada para quase 4 mil pás por ano, e já produz pás com até 80 metros de comprimento. Temos o nosso laboratório de energia solar, onde podemos desenvolver aí módulos e fazer mapeamento de recursos e também certificação de inversores, né? Então, eu mostrei para vocês nossa câmera flash test, onde eu posso avaliar o desempenho de módulos desenvolvidos ou que venham a ser certificados junto aos requisitos do Inmetro. Todas as nossas estações solarimétricas que nós fazemos mapeamento para recurso solar, com foco em desenvolver projetos de energia solar térmica, onde existe uma demanda crescente de transição, né? As empresas buscam fazer a substituição da biomassa utilizada para calor de processo por vapor direto gerado a partir da fonte solar, né? Então, a gente está mapeando, já fizemos um trabalho de prospecção de mais de 3 anos, em medição contínua, junto a um projeto de P&D da Petrobras, e, na sequência, estamos fazendo um mapeamento na região do Piauí, pensando em criar uma usina de vapor para alimentar algumas indústrias lá da região. Na área de sustentabilidade, eu destaco o laboratório de óleos de aerogeradores, né, com foco na avaliação e desenvolvimento de lubrificantes e óleos isolantes, aplicados tanto a transformadores quanto caixa de redução. Nosso parceiro tecnológico nessa área é a BR Distribuidora, que vem buscar se inserir na área de eólica. Inclusive, estaremos recebendo eles aí para uma auditoria e certificação do nosso laboratório, em breve, acho que agora no mês de setembro. Também, toda a parte de gases, conseguimos fazer aí avaliação de gás, biogás, sempre pensando no foco de mitigação de gases de efeito estufa. E nossas plantas multipropósitos, para avaliar catalisador, enfim, e outros materiais, né, porosidade. O pessoal da química aí vai gostar bastante disso. Bom, temos a nossa unidade de microfluidos, recirculação, e a nossa unidade multipropósito de Fischer-Tropsch, onde acabamos de fechar uma parceria com a GIZ para tentar desenvolver combustíveis sintéticos a partir de resíduos da cadeia de biomassa. Bom, como o tema da nossa palestra é o panorama atual da energia eólica, né, eu vou falar um pouquinho de como está a atualidade e o que nos espera no futuro, né. Da apresentação que eu fiz ano passado para agora, temos algumas avaliações em níveis de potência, né, algumas atualizações, né, em nível de potência instalada no Brasil, e o que aconteceu daquela época para cá, 2020 para cá, né, com a questão da eólica offshore. Bom, hoje, ano passado a gente tinha 17, o Brasil já conseguiu implantar mais 2 gigawatts, então hoje nós temos mais 726 parques eólicos em operação, seja no mercado regulado, seja no mercado livre,
Isso totaliza aí 19,1 gigawatts de potência instaladas, presente em 12 estados da Federação Brasileira, e isso dando uma quantia aí de aproximadamente 8.500 aerogeradores em operação, que é bastante energia, né? Aí só um número interessante desse infovento aí da Beólica, né? O Brasil terá cerca de 30,2 gigas se a gente permanecer com a mesma característica de crescimento até 2024. E só para vocês terem noção, hoje, com toda essa questão de crise hídrica e tudo mais, a gente já tem cadastrado mais de 30 gigawatts ainda prontos para entrar em operação assim que o governo autorizar a contratação. Então, é só o governo abrir leilão, o pessoal vai habilitar os seus projetos, concorrer, e na modalidade de leilão do Brasil, onde o menor valor, ele é quem vence, exatamente para beneficiar o consumidor, o Brasil tem um potencial para expandir aí muito mais, e aí quando a gente for falar de eólica offshore, vocês vão entender bem mais sobre isso, né? Bom, só fazendo uma divisão, né, hoje nós representamos aproximadamente 10,8% da matriz elétrica brasileira, né, segundo os dados de operação da ANEEL. A nossa matriz ainda é puramente hidráulica, com mais de 60%, mas quando a gente faz um histórico de 2009 para cá, né, que saímos de quase traço, onde a gente tinha potência bem parecida aí com nuclear, de quase 1%, só, em 2009 só existiam projetos dentro do Proinfa, que tinham sido contratados lá na época do governo Fernando Henrique, e demoraram bastante para sair do papel. A gente hoje já tem uma representação significativa frente a matrizes como gás natural, né, que representa hoje apenas 8% da nossa matriz elétrica, né? Não é energética, é elétrica, tá? E por isso tem atraído a atenção do mundo inteiro para discutir temas como, por exemplo, hidrogênio verde, que a gente pode discutir ao final. Sobre a evolução da capacidade instalada, né, a gente saiu aí de meros 22 mega em 2005, né, que eram projetos que, como eu disse a vocês, estavam bem travados aí por conta das questões de Proinfa, e em 2024 a nossa tendência é que chegue aí a próximo de 30 GB, se a rotina dos leilões continuarem, né? E aí um fato interessante, o Rio Grande do Norte ainda está liderando, né, com 5,5 megawatts instalados, 191 parques. Isso significa uma transformação, quem é da região do Mato Grande sabe bem disso, né, o que era a realidade do Mato Grande, ali na região de Touros, São Miguel, Galinhos, Guamaré, que só se respirava petróleo, né, então tinham aqueles empregos lá fixos já por conta da cadeia de petróleo. Houve uma transformação, e cidades como João Câmara e Parazinho hoje possuem uma potência instalada os dois municípios, né, quase 2 gigawatts, isso significa quase 1.000 aerogeradores. Foi investido nesses dois municípios o equivalente a 10 bilhões de reais em infraestrutura para geração de energia, provocando uma transformação gigantesca na realidade dessas pessoas. Eu tive até uma grata surpresa de quando estava no mês passado lá no Amapá, lá no Oiapoque, numa usina fotovoltaica, tive o prazer de encontrar um camarada de Baixa do Meio, que quando eu fui falar com ele, aí me apresentei, que eu estava visitando a usina, e o técnico lá me conduzindo, pelo sotaque eu reconheci, eu disse, pô, tu não é do Amapá. Aí ele falou, não, eu sou do Rio Grande do Norte. Aí eu disse, pô, também sou. Aí eu falei, eu sou de Caicó. Ele disse, pô, eu sou de Baixa do Meio. Porra, o que você está fazendo aqui? Ele disse, não, eu trabalho na Voltalha, que é uma das grandes empresas geradoras de energia, mas moro na Guiana, numa planta lá, e estou dando um apoio aqui na planta da Voltalha, no Oiapoque, aqui no Amapá. Então, fez uma transformação significativa, com capacitação, exportação de mão de obra para outros estados e até países, né? Bom, e dentre os recordes de geração, né, só como fato curioso, a gente aí já chegou a ofertar cerca de 94% da energia do Nordeste, né, em alguns dias de alto rendimento das turbinas, e como curiosidade, nós saltamos do 12º lugar em potência instalada, e hoje ocupamos, né, isso dado de 2019, o 7º lugar em potência instalada no mundo, né.
E quando a gente começar a discutir offshore, não tenho dúvida que a gente vai ficar entre os 3 primeiros, né? Uma vez que a China está anos-luz na frente de todo mundo por conta do tamanho do país, né? Bom, e aqui, isso que eu comentei com vocês, né, fez uma verdadeira transformação nessa região, que a gente chama região do Mato Grande, onde eu pego cidades como Ceará-Mirim, João Câmara, Jandaíra, que eram cidades que basicamente sobreviviam da agricultura, que não tinham nada de atividade de petróleo, as pessoas tinham que se deslocar aqui para Guamaré, Macau, Pendências, Serra do Mel, Porto do Mano, que tinha alguma coisa de petróleo, para tentar conseguir emprego. E isso fez com que as pessoas se fixassem, ou até durante a fase de construção, mudassem de município para que fosse possível as pessoas locarem casa, porque não existia nem pousada suficiente para a quantidade de pessoas. Então, assim, houve uma verdadeira transformação nessa região, e isso vai ser um legado de transformação, melhoria de vida, novos serviços sendo inseridos dentro dessas cidades, enfim. E com offshore não vamos ter dúvida que isso vai aumentar ainda mais. Trazendo um pouquinho aqui para a questão do Rio Grande do Norte, né? Hoje a gente tem presente basicamente todos os grandes fornecedores de aerogerador do mundo, com presença da Vobem, que acabou quebrando, infelizmente o fundador da empresa, Enercon, acabou até falecendo, mas a empresa, antes do falecimento dele, acabou desaparecendo lá na Alemanha. Hoje só fica com braço de serviço, mas temos a presença da VEG, que é a nossa gigante brasileira, a Vestas, que é a maior do mundo, Suzlon Indiana, Siemens Gamesa, que foi a fusão entre a Siemens e Gamesa, temos a própria Siemens, que ainda opera com algumas coisas, a GE, a própria Gamesa, que ainda ficou com alguns braços, a Alstom e a Acciona, são os principais fabricantes de aerogerador que a gente tem aqui. E com isso, você observa aí, ó, João Câmara e Parazinho, o número está bem pequeno, mas já para fazer um esforcinho, temos aí cerca de 29 parques eólicos já, e Parazinho com 22, são os 2 municípios que aglomeram essa grande quantidade de aerogeradores, né? Um fato até interessante, quando você vem para fazer um pouso num dia de céu claro, no horário noturno, quando o avião vai enquadrar para pousar em São Gonçalo, você fica vendo aquele flash lá no horizonte, e quando olha, você vê que a quantidade de aerogeradores significativa causa até um determinado espanto, né, nos turistas que vão vir a primeira vez ao Rio Grande do Norte. Bom, e sobre a eólica offshore, né, como é que o Brasil está, né? Quando isso vai ocorrer? O movimento começou a ocorrer a partir da publicação aí desse roadmap elaborado pela EPE com contribuição nossa e de outras instituições, né, Ministério de Minas e Energia e tudo mais. E, bom, isso não era realidade fora do Brasil, nas rodas de discussão do setor, a gente até falava, pô, tem que começar a botar em pauta discussão, trazer para dentro do Wind Power, vamos fazer um painel sobre eólica offshore, e aí ninguém falava, isso é coisa para 2030, é coisa para 2050. Só que a gente já fazia isso aqui no Rio Grande do Norte desde 2011, com avaliação de potencial na nossa costa, através de projetos de pesquisa junto à Petrobras, que financiava e tinha bastante interesse em desenvolver esse mercado aqui no Rio Grande do Norte e no Brasil, exatamente pela excelente característica de vento nosso, né, de estar sendo banhado aí diretamente pelos ventos alísios, que vem do Oceano Atlântico, nós temos a possibilidade de sair na frente como Estado. Tínhamos um protótipo a ser instalado até 2021 pela Petrobras, mas ela acabou desistindo da iniciativa de seguir em frente com o PID, mas enfim, vida que segue, e em 2020 foi publicado esse estudo, né, de mapeamento do setor, dizendo o que como era a estimativa de potencial de um modelo, de outro, e a partir daí as pessoas começaram a botar na roda de discussão, o próprio Ministério começou a enxergar, o pessoal começou a querer legislar e tentar destravar questões jurídicas, e aí por isso a importância dos PRHs que discutem essa questão de direito, né? Eu lembro que a UFRN tinha um PRH aí na área de direito, não sei se ainda está vivo ou não, mas isso vai fazer parte do dia a dia dos futuros profissionais, né? E quando isso vai ocorrer? Bom, em 2021 a gente já tem um projeto de lei elaborado rodando no Congresso, existe um outro do senador Fernando Collor, que foi aprovado a toque de caixa no final do governo
Temer, mas existiam várias lacunas que não faziam sentido. A ideia, inclusive, que pelo fato desse projeto do senador Jean Paul, o 576 de 2021, está bem mais completo, esse projeto anterior ele seja apensado, né, ele faça parte e tal, e passa a seguir como um projeto único do Senado, e o projeto ele tenta regulamentar a exploração de usinas no mar, semelhante ao modelo de exploração da ANP, de blocos, né, onde o governo licita esse bloco, o camarada tem um prazo para fazer o estudo de potencial, e a partir daí ele começa a fazer a implantação da sua usina. Existem outras alternativas, pelo menos 4, em discussão dentro do próprio Ministério, para tentar, inclusive, esse ano, destravar e seguir com a regulamentação, porque hoje não pode ninguém chegar no mar, e aí eu vou apresentar a vocês aí mais na frente a lista de projetos que já deram entrada para licenciamento ambiental, junto ao IBAMA. Ninguém pode chegar e entrar ali no mar e, vou fixar aqui, senão a gente volta a 1500, na época que os portugueses conquistaram a gente. Então, vai chegar qualquer pessoa, faz um cercadinho no mar e diz, não, esse quadrado aqui é meu, e eu não quero que o professor Afonso chegue perto de mim, ele vai fazer lá na Bahia, vai fazer lá no Amapá, o Rio Grande do Norte é só meu, ele não tem direito a isso. Então, isso alguém tem que regular. Hoje a SPU teria autoridade? Existe discussão sobre isso, né? Então, por isso, o projeto de lei ele tenta regulamentar para que ocorra um leilão e, assim, seguindo o modelo de países como os Estados Unidos, que fazem leilão para licitar blocos para exploração. Do ponto de vista de recurso, né, dentro daquele roadmap que eu apresentei para vocês, a própria EPE, ela fez avaliação de 3 fontes de recurso secundário, né, baseado em dados de reanálise, fez a avaliação dos dados publicados pelo Global Wind Atlas, que é um estudo que fica publicado, foi financiado pelo IRENA, né, onde ele divulga o potencial estimado, né, de várias localidades do mundo. Você vai lá, clica, é uma ferramenta super importante para você tentar estimar o potencial de algumas regiões. Tem o próprio Atlas que o CEPEL fez, e os dados de reanálise do modelo ERA 5, que são dados onde todos pesquisadores do mundo inteiro contribuem, vários supercomputadores do mundo reanalisam esses dados, e aí o pessoal publica essa série histórica e temporal de dados observados de vento, com reanálise, e a partir daí se estima os potenciais de cada região. Só para vocês verem, né, independente do modelo, a gente tem a caracterização de que essa região, com exceção esse do CEPEL, que valoriza um pouco mais aqui a região do Maranhão, mas tanto o Wind Atlas quanto o ERA 5, eles consideram que o Rio Grande do Norte tem um na escala de cor aqui a gente teria 10 metros por segundo, mas o Rio Grande do Norte estaria aqui com cerca de 10 metros por segundo. Quando eu olho para o Global Wind Atlas também, e o CEPEL, ele mostra isso, mas bem mais deslocado aqui para o Maranhão. Isso até é tema de um projeto de pesquisa que a gente está em desenvolvimento, que a gente está desenvolvendo junto do MCTI, através de emenda parlamentar do senador Davi, que a gente vai estudar todo esse potencial aqui, do Amapá até o Rio Grande do Norte, com instalação de pontos fixos, em região de ilha ou alguns faróis, né, para que a gente possa criar uma grande massa de dados e disponibilizar para a comunidade científica e para as próprias empresas que têm interesse em desenvolver projeto, para que eles estimem aí, de fato, quais são as melhores áreas para a implantação desses projetos. Bom, e aí, o que acontece? Dentro desse roadmap, ele mostra a evolução tecnológica, né, onde os aerogeradores, eles têm uma tendência de crescimento, né, cada vez maior, onde a gente saiu de aerogeradores de 50 kW de potência, já beirando aí protótipos em 2017 com potência na faixa de 8 a 10 megawatts, um diâmetro de rotor aí acima de 160 metros de altura, e a tendência é que chegue a aerogeradores com diâmetro de rotor de até 250 metros, quando se fala em recurso eólico offshore. Uma evolução também, né, das características operacionais, aqui no eixo Y dessa figura, eu mostro a variação tanto do diâmetro do rotor quanto da altura do hub, né, que aí o diâmetro do rotor é o diâmetro, literalmente, das pás, né, que varre aquela área de vento, onde eu faço a extração do recurso eólico de fato e converto em energia cinética para converter em eletricidade,
E aí mostra uma evolução, né, que cada vez mais os aerogeradores vão evoluindo de tamanho. 2000 eu tinha no máximo máquinas com 3 megawatts de potência instalada, hoje eu já consigo ter máquinas comerciais com potência aí na faixa de 7 mega, né? Hoje no Brasil, as máquinas já comerciais, elas já não são mais de 2, 3 mega, como eram instaladas, já tem máquinas sendo instalada na Bahia e Rio Grande do Norte aí na faixa de 3,5 megawatts, com diâmetro de rotor aí de 160 metros, são máquinas bem grandes, isso demanda infraestrutura de rodovia, infraestrutura de logística para transporte, infraestrutura de montagem. E aí, ó, trazendo uma notícia que eu ia comentar com vocês, né, a Aeres, que é o nosso maior fabricante de pás, né, produz a maior pá eólica do hemisfério sul, um tamanho de aproximadamente um prédio de 27 andares, né. Só para vocês terem noção, essa aqui é a imagem do barco quando ela literalmente foi embarcada, né? Tá aqui ela, tá aqui as outras pás, e ela tá aqui, ó, ela sozinha, com 79 metros de comprimento, né? Aqui ele arredonda para 80, mas ela tem aproximadamente 79, vai para um rotor de 165 metros. Então, assim, é uma senhora pá, tive a oportunidade de visitar mês passado a fábrica e vi, é uma pá gigantesca, muito bonita, e se vocês tiverem a oportunidade de visitar, passar ali pela região do Pecém, vale a pena dar uma entradinha ali na frente para ver o tamanho das máquinas que estão sendo embarcadas aí, principalmente para atender o mercado externo, né? Mas isso vai se tornar uma realidade no Brasil à medida que as máquinas também vão evoluindo aqui. E aí, quando a gente fala em offshore, né, esse gráfico aí, que também está no estudo lá da EPE, ele mostra onde foram desenvolvidos parques eólicos no mundo, qual a profundidade, né, que esses parques estavam e a que distância da costa eles foram instalados. Isso mostra que, considerando o potencial do nosso Rio Grande do Norte, e quem conhece um pouco o nosso litoral vai saber que nós temos um calado, né, uma região de costa com batimetria aí na faixa de 20 metros, e isso algumas pessoas falavam que dificulta. Eu costumo dizer que é o contrário, porque a indústria de petróleo ela nasceu em água rasa, e não faz sentido eu falar em água ultra profunda sem ter o histórico de água rasa, né? Então tenho que sair ali, ficar na beirinha da praia e começando a caminhar para pensar em andar aí para 200, 300 quilômetros e falar em profundidades acima de 50 metros, uma vez que isso vai viabilizar fundações bem mais baratas, né, como, por exemplo, as jaquetas, que tem um custo e uma facilidade de implantação bem mais fácil do que uma fundação flutuante. Aí, nessa figura, eu mostro os tipos de fundação fixas, né, onde eu tenho a base gravitacional de monopilar, a tripode fixa ou a jaqueta, né, que é basicamente uma treliça onde você ultrapassa o limite da lâmina d'água e monta o aerogerador em cima. Então, eu diria que o Rio Grande do Norte tem um excelente potencial e poderá, em breve, se tornar a primeira unidade da federação a receber projetos desse tipo, né? É engraçado que eu vou mostrar aqui um pouco mais na frente, depois desses slides, né? Isso aí são um exemplo de fundações flutuantes, né, que são utilizadas para regiões de água bem mais profunda. Isso aí faz bastante sentido se pensar quando a gente olha para o litoral do Rio de Janeiro e Espírito Santo. O Raima aí pode falar bastante sobre isso, que ele é um veterano na área de petróleo, conhece bastante, conhece como ninguém esse setor, e faz sentido quando eu também penso em eletrificar campos de petróleo, né? Teve até a mudança da regulamentação do CONAMA que permite aumentar o potencial de geração dentro dos FPSO, mas uma das missões nossa é fazer estudo de autogeração eólica dedicada diretamente, né, à alimentação de FPSO. Por isso a gente ainda mantém algumas medições, inclusive com a Petrobras, medindo na região do pré-sal, para tentar viabilizar alguma coisa desse tipo. Bom, e com isso, né, eu mostro aí o aumento da capacidade eólica offshore ao longo dos países, né, com a evolução do período, onde a gente chegou hoje a quase 20 GB de potência instalada acumulada até 2018, né. E se vocês pensarem, né, que hoje, isso aí é um dado recente, foi publicado agora dia 19 de agosto de 21,
são os projetos que estão sendo analisados dentro do IBAMA para fazer licenciamento ambiental. O 3 aí vocês vão desprezar, porque eu acho que é um protótipo. O cara cadastrou um projetinho de 3,4 mega. Deve ser uma turbina que ele quer testar aí na região da Bahia, e aí ele acabou cadastrando. Mas, vamos ver aqui, no ponto 1 vai estar o Ceará, vai do ponto 1 ao 6, né? No ponto 1 a gente tem a costa do Ceará, onde mostra alguns parques já sendo pensados, e aí o fato de existir a necessidade de regulamentar faz total sentido, porque parte desses campos aí já são campos de petróleo. Então, não dá o direito de exploração de energia elétrica acima da lâmina do mar, uma vez que já tem um outro bloco ali embaixo para o camarada fazer extração de petróleo, exploração ou extração. No Rio Grande do Norte, olha a confusão. Para vocês terem noção aí, a gente tem 4 parques eólicos sendo pensados, né, aqui, o RN01 até o RN04, onde nessa porção aí na frente de, eu acho que é Pedra Grande, ali entre São Miguel do Gostoso e Pedra Grande, tem um sombreamento. Então, de quem é o direito de estar aí ocupando esse local? E isso, a regulamentação, inclusive, vai trazer respostas para isso. Por quê? Quem chegou primeiro foi o 1, foi o 4, o 4 é melhor do que o 1, o 3 é melhor porque ele abrange uma área maior, enfim. Isso tem que ser regulamentado para a gente poder discutir e dizer de quem é o direito de exploração. Aí eu destaco a região 4, que é aí no próximo do Rio de Janeiro, se eu não me engano, entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, né? Já tem outro problema, onde tem sobreposição do RJ02 com o Espírito Santo 1, e aí, assim, a gente vai vendo que a necessidade de existência de uma regulamentação é fundamental para poder dar segurança jurídica aos empreendedores. Só para vocês terem noção, a gente está falando de projetos que estão envolvidos as grandes petroleiras, uma vez que elas estão buscando a descarbonização das atividades de petróleo. Então, desde a exploração até o consumo final, elas pensam em fazer compensação de emissão, principalmente com energia eólica offshore, e também está em discussão a cada dia, né, essa questão do hidrogênio verde sendo alimentado diretamente pela eólica offshore. Bom, e dentre as oportunidades, né, o que a gente destaca? Até para a gente abrir o bate-papo e tirar dúvidas e questionamentos junto com vocês. Quais são as vantagens do Rio Grande do Norte? A gente possui um excelente vento, né, com qualidade espetacular, constância ao longo do ano, e isso faz com que a gente tenha um fator de capacidade relativamente alto. Em contraponto, não teremos também grandes rajadas, o que pode melhorar do ponto de vista de projeto mecânico as máquinas que serão instaladas. Hoje, a maioria das empresas já fazem um lucro de carga para o Brasil, né, dos desenvolvedores de aerogeradores, para enxergar o que essas máquinas vão sofrer ao longo da vida, porque as primeiras que vieram para o Brasil eram máquinas que eram simplesmente trazidas da Europa, da Índia, enfim, e eram instaladas aqui no Brasil. Mas o que aconteceu? Eles observaram que as máquinas eram superdimensionadas, algumas inclusive chegavam a vir com um sistema de aquecimento, que não fazia sentido, uma vez que a gente tem uma temperatura média aí acima de 24 graus ao longo do ano inteiro, né? Dificilmente você vai chegar a 20 graus nessa região que a gente está falando aí de potencial eólico. E com isso, faz todo sentido a gente pensar em uma classe de aerogerador especial, né? A norma de curva de potência e também a de projeto de aerogeradores, a série IEC 61400, ela traz ali características de cada vento mudando o perfil de distribuição, né? Quando você pega a curva de distribuição de Weibull, você vai ver que o nosso é muito mais concentrado nessa região aí de 8 a 10 metros por segundo, você nunca vai atingir velocidades ali acima de 20 metros por segundo, porém, isso faz com que você tenha uma constância maior, então o nosso vento é muito mais calmo, né? Isso é uma grande vantagem. O outro que eu coloquei para vocês aí é a questão da batimetria. Nós temos um litoral gigantesco, e se você for considerar aí essa imagem, até o ponto mais extremo aqui, próximo, na direção das ilhas de São Pedro e São Paulo e Alto das Rocas, eu vou ter no máximo um calado aí de aproximadamente 50 metros. Isso faz com que as fundações possam ser bem mais baratas quando se compara com fundações flutuantes, né?
E um contraponto disso também, você não pode distanciar tanto, uma vez que você vai ampliar o teu custo de conexão, porque você vai precisar de uma linha de transmissão de ultra alta potência para lançar no mar e poder receber aí na costa, enfim. Aí também vem aquela questão, várias pessoas dizem, não faz sentido a gente pensar em grandes projetos eólicos no Rio Grande do Norte ou no Nordeste, uma vez que não tem consumo. Mas se a gente tivesse seguido esse modelo, todos os projetos eólicos de 2009 até 2021 teriam sido na região de São Paulo e Rio de Janeiro, que não tem tanto potencial. Então, isso fez com que ocorresse uma mudança e uma transformação gigantesca, um reforço de linha de transmissão, e hoje a gente, assim, tem uma excelente qualidade de energia exatamente por isso, né? As eólicas foram provocando a expansão do nosso sistema interligado, e hoje o Rio Grande do Norte é bastante servido, né? Podendo aí trazer empresas ou indústrias que possam consumir grandes volumes de energia, né? Como, por exemplo, indústria de vidro, indústria de alumínio, enfim, que façam o consumo dessa nossa energia produzida. Exatamente por conta disso, né? Como eu estava colocando aqui, ó, uma eólica no Ceará, ó, a variação, a diferença, ela não vai ter aqui velocidades de vento demonstradas aqui acima de 20 metros por segundo, quando comparo com classe 1, classe 2 e classe 3 da norma. Então, essa aqui a gente chama de classe S, que é classe Brasil, é uma classe especial, e quando eu vejo a ocorrência, ó, eu vou ficar com a intensidade de velocidade bastante significativa aqui. Então, tudo isso faz com que até 2030, né, num estudo recente, 2038, na verdade, né, num estudo recente que a GIZ, que é a Agência de Cooperação Alemã, publicou, eles estimam que a gente possa ter uma geração constante de empregos no setor, na verdade, em toda a cadeia de energia renovável, né, principalmente eólica. E aí eu trago um gráfico que eles apresentaram no estudo que foi divulgado agora em maio, onde a gente vai poder conseguir gerar, claro, isso no prazo acumulado, né, até 2038, mais de 1 milhão de empregos só dentro da cadeia de energia renovável. Então, isso faz com que desperte o interesse dos estudantes em se qualificar, estudar e se programarem a ingressar no mercado eólico, né? Uma vez que todos esses desafios aqui que eu falei de subestação, fundação, torre, linha de transmissão, a própria operação no mar, ela vai necessitar de pessoas capacitadas, porque não faz sentido, de novo, a gente importar mão de obra para operar usinas, né? E isso hoje é uma realidade no Brasil para a área de petróleo, assim, vários empregos são ocupados por pessoas que vêm de fora, porque o Brasil não conseguiu desenvolver em tempo empresas e pessoas especialistas em determinados assuntos na área de petróleo. Então, não faz sentido. A gente tem que se programar para que em 2030 a gente tenha potencial de desenvolver empresas. Fato esse, a WEG vem aí já com sua segunda família de aerogeradores, né? Primeiro eles lançaram a família 2.1 mega, agora já lançaram a 4.2. Já existe insights internos que o pessoal até divulga que já se pensa em máquinas offshore para o Brasil, mas precisa de um esforço de todos os atores, né? Professores, alunos, assim. E se surge essa vontade dentro da academia, isso faz com que independe, inclusive, de vontades de governo, né? Porque governo vem e volta, mas a vontade que surge dentro do ambiente acadêmico e na cadeira do estudante, isso não tem volta. E eu acho que é um setor que, até por conta dessa questão de aquecimento global, vai estar em alta nos próximos anos, e eu acredito que várias pessoas possam se encaixar, não tendo a necessidade de ter que morar na França, ou nos Estados Unidos, ou na Alemanha, para trabalhar com o desenvolvimento de tecnologia, e que nós possamos fazer a fixação desses engenheiros e cientistas aqui no Brasil. Bom, isso era um pouquinho do que eu tinha para falar para vocês. Eu agradeço a atenção aí de todos. Acho que acabei no tempo previsto aí e fico aberto aos questionamentos que vocês venham a ter. Ok. Obrigado, Antônio, pela palestra. Vamos abrir agora para as perguntas. Quem quiser fazer alguma
algum questionamento a Antônio, fica à vontade. Vamos lá, Tatiana, pode falar, por favor. Boa tarde, parabéns pela apresentação. Eu tenho duas dúvidas. Assim, minha família está muito associada a linhas de energia de transmissão, né? Meu pai trabalha com isso, meus filhos trabalham com isso, e sempre foi uma coisa que me interessou bastante. Então, minha primeira pergunta, ela consiste com relação a esses parques eólicos offshore, né? Como é que seria, você chegou a citar a questão de precisar de uma grande subestação, coisas assim, mas eu queria entender mais como é que funcionaria, tipo, essa parte de captação da energia para a subestação ia ficar offshore também? Como é que ia ser mais ou menos essa logística, assim, de... Não, você sempre vai ter que ter uma subestação coletora no mar, né, para a maioria das realidades, uma vez que se discute, tem até orientação do próprio IBAMA, a não permitir a fixação de aerogeradores a uma distância menor que 5 quilômetros. Assim, a gente até diz, para não impactar aquela região de aproveitamento turístico das praias, né, a gente tem um dos melhores litorais do Brasil, né, o Rio Grande do Norte tem praias excelentes, de água calma, limpas, bastante preservadas em algumas localidades, que tem um potencial para exploração turística gigantesca, então não faz sentido você colocar ali a 500 metros um aerogerador que vai aumentar o ruído, faz ruído, é natural, é uma máquina, está falando de uma indústria, né, uma usina de 1 giga, 2, com mais de 100 máquinas ali, que tem potência de emissão sonora mais de 100 dB, como se você juntasse ali 100 helicópteros rodando e um barulho gigantesco. Isso faz com que se recomende afastar um pouco da margem da praia, né? E aí você precisa de uma subestação coletora. Em geral, você gera ali em 600 volts, retifica e eleva 34,5, a depender da tecnologia do aerogerador, e aí você joga para uma subestação, coletando essas várias máquinas em 34,5, depois, a depender do nível de potência, você pode elevar para 138, 250, 500 kV, vai muito depender da questão dessa potência total do aerogerador para justificar um cabo A ou B. E na sequência, você tem que fazer esse encaminhamento até a uma outra subestação que vai estar ali na borda, né, da praia, recebendo e fazendo a conexão com o Sistema Interligado Nacional. Um outro detalhe é que algumas pessoas que defendem produção de hidrogênio, eles dizem que você pode, inclusive, gerar o hidrogênio em alto mar, fazer cabotagem e não necessitar nem fazer a coleta. Então, depende muito do que você quer fazer com aquela energia aproveitada ali dentro do mar. Mas, sim, e em geral, os cabos são submarinos, tá? Certo, obrigada. E a minha segunda dúvida é com relação, assim, a gente está em pé de quase ter uma crise energética, e assim, eu vejo que a gente começou bastante o investimento, né, nos últimos anos, no setor eólico, também de energia solar, e até viajando aqui pelo próprio estado, a gente vê grandes parques eólicos, tanto na parte lá perto do João Câmara, aqui também no interior da minha cidade também. Mas eu queria entender mais ou menos como é que, tipo, ainda não... essa energia eólica ainda não é tão falada, assim, tipo, quando a gente passa a falar sobre crise energética, é sempre mais tocando no assunto da parte das hidrelétricas, mas porque, assim, não tem esses parques eólicos ainda não estão funcionando, essa energia não está sendo ainda passada para a subestação, como é que está sendo isso, assim? Porque as pessoas não comentam sobre isso. Estão, sim, sendo conectadas, tanto que eu falei para você que hoje a gente representa, o setor como um todo representa aí aproximadamente 10% da matriz elétrica, né? Só que você tem 60% de hidráulica. E aí você tem uma usina, por exemplo, como o Xingó, que tem mais de 5 gigawatts de potência instalada, para você ter essa quantidade de energia gerada por um parque eólico com máquinas aí na faixa de 2 mega, você precisaria dividir ali 5.000 por 2 e encontrar 2.500 máquinas que iam estar gerando. Hoje, a gente consegue, já mostrou para o mercado que um parque eólico ele consegue ser feito licenciamento, né?
claro, a construção e a entrada de operação com cerca de 2 anos, não é? É diferente de uma térmica, a motor diesel, que você chega, põe o motor lá, botou combustível, ligou o cabo, em 3 meses você está resolvido o problema de uma usina, por exemplo, de 100, 200 megawatts. Mas sim, eólica tem entrado dentro da matriz a cada ano, né? Você viu aquela curva de crescimento, só que hoje essa crise ela é gerada também por ineficiência de gestão, tanto de recurso hídrico como de planejamento energético, né? Assim, as pessoas não enxergaram que o aquecimento global está batendo aí a porta, que cada ano o ciclo climático muda, o nível dos reservatórios vem caindo a cada ano, e assim, precisa expandir de alguma forma a nossa matriz. Claro, você não pode também dizer assim, Antônio, amanhã a gente poderia tirar tudo, tirar todas as hidráulicas, tirar as térmicas, nucleares, e só colocar eólica? Não, porque aí você só teria, no caso do Nordeste, uma alta confiabilidade no sistema nos meses de alto vento. Existe uma sazonalidade diária, existe uma sazonalidade mensal e anual e interanual no recurso eólico. Tudo depende, o vento é gerado em função das variações de corrente marítima, né? Vem uma corrente fria com a quente, gera uma massa de ar e desloca, então tudo isso é provocado, inclusive, pelo Sol. E aí, se num ano a zona de convergência intertropical, que está ali na região do Equador, ela sobe um pouco mais ou desce um pouco mais, isso bagunça todo o sistema termodinâmico da atmosfera da Terra, né? E com isso você tem um ano vai ter mais vento, um ano tem menos vento, então tudo isso sofre influência. Então você não poderia ter jamais 100% de energia eólica, a não ser que você tivesse um esquema de armazenamento de energia. Então, por isso o hidrogênio está sendo tão falado, para que no futuro a gente possa fazer armazenamento, tem um excesso de energia eólica, jogo com eletrolisador, produz hidrogênio, depois faço reconversão, seja em produto químico, seja em eletricidade diretamente, né? Então, eu acho que eólica está sim na vez, né? Mas você não pode esquecer de ter as outras matrizes. O setor elétrico, ele cabe tudo, inclusive térmica. Só que você pode ter térmicas em momentos de gargalo, como a gente está vivendo agora. Mas não faz sentido você planejar e já dizer assim, não, vou pôr na minha matriz X% de térmica e acabou, esquecer as renováveis. Pô, tem solar, tem eólica, que você pode aumentar esse percentual e garantir esse funcionamento do sistema interligado nacional. Porque quando você pega a curva de geração do Nordeste, considerando do Maranhão até o Chuí, no Rio Grande do Sul, eólica ele fica como uma linha, porque você tem vários parques contribuindo. Então, Rio Grande do Norte, ele venta muito mais no final da tarde e início da noite. Você pega ali de 3 para 4 horas, quem mora aí na região de Guamaré sabe bastante disso, né? Começa a ventar bem mais forte ali por volta de 3 da tarde, venta até umas 8 da noite e depois dá uma acalmada. 5 da manhã quase não tem vento, dificilmente, né? Dependendo da época do ano. Mas agora é realidade. Você acordar amanhã, 5 da manhã, abrir tua janela, você vai ver que não tem tanto vento. É mais calmo, né? Mas, em compensação, lá na Bahia, na região da Chapada, começa a ventar depois de 9 da noite. E aí você tem uma compensação. E isso vai ser totalmente diferente no Rio Grande do Sul, na região do Pampa, onde eu tenho maior quantidade de vento ali durante o dia, né? À noite eu quase não tenho vento. Então, essa sazonalidade diária, mensal e anual, ela é compensada por conta da nossa dimensão continental. Então, tem espaço, sim, para ampliar a quantidade de eólica. E isso, se você quiser e tiver interesse em conhecer, você pode pegar as curvas de geração dentro do site do Operador Nacional do Sistema. Você pega um parque no Maranhão, um no Rio Grande do Norte, um no Pernambuco, na Bahia, Santa Catarina e Chuí, lá no Rio Grande do Sul. Você vai ver que cada um está entrando e um compensa o outro, e ao final, quando você olha, está a curva bonitinha. Mas não podemos desprezar as outras fontes, tá? Existe espaço, e você viu naquele gráfico lá, nossa matriz ainda assim é muito renovável, né? A gente tem muito hidráulica, muito fotovoltaica, eólica, PCH, enfim, tem espaço para muita coisa ainda. Obrigada. Nada. Ok, obrigado também, Tatiana. Raima. Olá, Antônio, uma Olá, satisfação te encontrar aí. Excelente apresentação, gostei muito desse teu exemplo agora, da questão da compensação de geração entre as diversas regiões brasileiras, bastante interessante. Eu nunca tinha me ligado
diretamente nesse assunto. Mas eu tenho duas perguntas aí para você. Vamos ver se você responder. Oi? Vamos ver se você responder. Não, com certeza, com certeza. A primeira é a segunda. A primeira é a seguinte: está sendo previsto aí a produção de hidrogênio, tanto no Ceará como em Pernambuco, né? Está se pensando aí em grandes plantas de produção de hidrogênio. E aí eu pergunto para você, já existem estudos em relação a essa participação da geração eólica, principalmente, com relação à produção de hidrogênio para essas regiões, né? E a segunda, também dentro dessa linha do hidrogênio, como é que está sendo previsto esse equilíbrio energético entre a demanda nacional, né, a demanda do sistema, que, como você comentou, está cada vez mais dependente de energias alternativas, em função de que a nossa energia hidráulica aí está cada vez com reservatórios mais baixos, né? Ou seja, a nossa capacidade de produção vem reduzindo, e a questão justamente dessa competição entre a geração o uso da energia para a geração de hidrogênio, né, e as demandas nacionais que nós temos. Quer dizer, imagino eu, e aí que eu gostaria de ouvir, imagino que a produção de hidrogênio vai ser uma produção que vai depender muito mais do excedente de energia, né, do que diretamente de entrar no sistema e sair consumindo energia assim aleatoriamente. Mas gostaria de ouvir um pouquinho a respeito dessa questão desse equilíbrio energético, ok? São duas questões bem interessantes. A primeira, a única coisa que existe, né, fora a especulação de jornal e assinatura de contrato não, né, de protocolos de intenção, é o seguinte: as pessoas vêm, observam que aqui nós temos uma disponibilidade de recurso energético gigantesco, né, e água, e essa questão de produção de hidrogênio a partir da eletrólise, né, que aí o pessoal fora chama de hidrogênio verde, eu costumo dizer que não é verde, é um hidrogênio renovável por ser produzido a partir de uma fonte elétrica renovável. Você necessita ter excedente de energia, e um outro fator é um valor de energia por megawatt muito barato. Assim, literalmente, você não tem o que fazer. Ao invés de você fritar numa resistência, você tem que pegar esse excedente de energia e acumular de alguma outra forma que não seja tão viável quanto, por exemplo, barragem reversa. Eu não vi estudo ainda comparando, por exemplo, vamos pegar o excedente de energia e vamos rebombear a água que sai lá na foz para o meu reservatório. Pode ser uma forma que, inclusive, gere menos perda, entendeu? Porque vocês devem saber disso muito mais do que eu, porque os ciclos de produção de hidrogênio por eletrólise, quando eu vou reconverter ele para eletricidade, não faz tanto sentido quando a gente está falando no horizonte que eu tenho escassez de energia, de fato. Se o Brasil crescer aí 2%, a gente não tem energia para atender o mercado. Hoje, não teria que acionar mais térmica. Então, não faz tanto sentido eu estar dizendo assim, vou montar uma indústria de produção de hidrogênio, onde eu necessite de um valor de megawatt aí na faixa de R$30, R$40, para o meu negócio ser puta viável, e eu não consigo produzir isso, principalmente com offshore. Eu vou estar trabalhando aí com um valor de R$300 o mega. Eu não entendi a conta ainda, estou parando para estudar, me dedicando a ler um pouco sobre esse tema, e a gente até tem um grupo de trabalho aqui interno dentro do Instituto para discutir esse tema, e possivelmente vamos fazer um evento focado só em hidrogênio no mês de outubro, trazendo algumas pessoas, inclusive de fora, para discutir o tema, para enxergar qual é o pulo do gato, porque, assim, para mim não fechou a conta ainda. E eu sei que pode existir um outro caminho muito mais rentável para o hidrogênio, como, por exemplo, a produção de combustíveis sintéticos, você usar ele como um insumo da indústria química e não reconverter para eletricidade. Porque, imagine só, tem rotas onde você tem 10 megawatts de energia disponível, você entra no eletrolisador, você produz um determinado quantidade e volume de hidrogênio, e quando você vai reconverter, você só gera 2 mega. Eu disse, não fecha a conta. Como é que eu vou pegar eletricidade que eu não tenho, vou gerar hidrogênio, vou ter trabalho em comprimir, acumular, não sei o quê.
reconverter para só ter 20, ou seja, eu estou perdendo 8 no meio do caminho, não fecha a conta. Principalmente com o valor de energia que a gente tem hoje. Então, um dos temas que a gente quer desmistificar é exatamente isso. Pô, será que os caras não estão só especulando? Eu sei que no mundo existe um movimento gigantesco, né, principalmente na Alemanha, onde o pessoal anunciou aí mais de 8 bilhões de euros no mercado como europeu para comprar, desenvolver tecnologia com foco em hidrogênio, porque eles estão com um horizonte ali de 2030 já batendo a porta, né? E eles precisam, porque eles não têm outra opção. Não é que, assim, no Brasil não, a gente tem infinitas opções. Ah, não deu certo eólico offshore, vamos para solar. Qual o potencial solar do Rio Grande do Norte? Gigantesco. Quando você pega ali a região de desertificação da Paraíba, Piauí, assim, é gigantesco. E só em terra, como eu comentei para vocês, a gente tem mais de 30 gigas medidos 3 anos, prontos para entrar no leilão. Não fechou ainda a conta financeira. Mas se o governo se dispõe a comprar mais energia, o Brasil está preparado para entregar 30 gigas em 2 anos. Movimenta tudo, claro, a indústria não tem capacidade de atender, pode gerar super demanda e aí bagunça um pouco o mercado, mas ele pode induzir um aumento da participação de eólica até a gente chegar em 20%. E eu creio que o melhor caminho para armazenamento pode ser que não esteja em hidrogênio. Assim, a gente está avaliando ainda, é uma das tecnologias, a gente não pode abandonar, e é o que eu sempre falo, nada é só aquilo interessante e o melhor, mas sim ele é complementar a outras coisas. Porque pode ser que faça sentido eu falar em produção de hidrogênio a partir de reforma do etanol. A gente tem uma das maiores indústrias de biocombustíveis do mundo. Conseguimos inserir álcool na nossa gasolina, lá, começando, sei lá, anos 90, até com o desenvolvimento de um próprio carro 100% movido a álcool. Conseguimos inserir biodiesel no nosso diesel, e, assim, a gente é pioneiro e líder no mundo com as porcentagens que são inseridas, né, dessas componentes renováveis, nesses combustíveis fósseis. Por que não pensar em produzir hidrogênio, se é o fato, a partir de fontes bio, rejeitos, seja do setor de celulose, seja do setor agro, propriamente dito, né? Então, assim, existem outras rotas que não só o hidrogênio produzido a partir da eletrólise. Eu não sei se eu respondi, se tem mais alguma questão. Respondeu sim, é legal. Eu acho que essa visão é bastante interessante, porque eu tenho ouvido muito essa questão, vamos produzir hidrogênio, coisa e tal, mas eu sinto falta justamente dessa discussão. Bem, de onde é que vem essa energia? Né? Não sei se você lembra, quando começou a história do biodiesel, por exemplo, que haviam movimentos no sentido de dizer que estaria eliminando a produção de alimentos no mundo para fazer combustível, né? Então, todas essas discussões nessa hora começam a aparecer, né? Então, e virou, como virou um assunto da moda, tá cheio de especialista de Instagram, assim, fazendo palestra sobre hidrogênio, e você sabe assim, não, pô, a partir de amanhã, minha meta é comprar um terreninho do lado da praia para receber uma esfera de hidrogênio, porque eu não quero mais nem saber de eólico, o negócio é armazenar hidrogênio. E não faz sentido, né? Porque a gente que convive um pouco mais e tal, sabe do lastro que necessita você fazer uma planta como essa, quando se discute, por exemplo, investimentos no Ceará. O governo anuncia lá, não, o Ceará vai ter um hub de produção de hidrogênio e já anunciou um investimento de 5 bilhões de dólares. Aí eu falei, vem cá. Aí o pessoal se assustou aqui, porra, e aí, já vão fazer isso? Não, calma aí. De onde ele vai tirar energia? Porque hoje não tem. Para ele fazer um parque eólico, ele precisa ter o parque, aí licenciar, construir, operar, não sei o que, botar no SIM, ótimo. Bem, não, é offshore. Tem que ter uma regulamentação, ele não pode simplesmente chegar mais. Então, assim, em uns 5 anos é que a gente vai começar a ter, de fato, projetos de grande magnitude, né, como esses que estão comentando. E agora, claro, todo mundo quer aparecer na fita, quer tirar uma foto com o governador A, com o governador B, com o governador C. Não, assinei um protocolo de intenção. Então, assim, o mundo real não vive de protocolo de intenção. O mundo real vive de licença ambiental, vive de curva medida, de potencial estimado e calculado, de incerteza. Vou fazer isso aqui, qual o nível de incerteza? Quanto é que eu tenho disponibilidade de energia? Então, assim, o mundo real vive disso.
E a gente tem esse dever de tentar filtrar essas coisas aí que o pessoal fica especulando. Senão vira bagunça, né? Ok, valeu. Antônio. Bom, Renato levantou a mão, gostaria de falar. Fica à vontade, Renato. Boa tarde a todos. Antônio, Boa tarde. eu tenho duas perguntas que são dúvidas minhas há muitos anos. A primeira é mais fácil, eu acho, para responder, que é a ideia de porcentagem desses parques, não só do Rio Grande do Norte, mas como do resto do país, estão realmente interligados com a matriz produtiva de energia elétrica. Né? Eu gostaria de ter essa ideia, né? Porque sabe-se de que vai se montando parque, monta parque, mas não há interligação. E eu, de fato, não sei a quanto anda estrategicamente essa atividade. E a segunda, por um momento eu achei que já estava respondido, mas eu voltei atrás com a minha dúvida, é porque quando fala assim, ó, nós vamos apresentar esses dados para pessoal de fora que quer fazer investimento, né, que a gente tem energia aqui, mas, por outro lado, eu sempre ouvi o discurso de que isso será interligado e, de fato, o Brasil todo vai atender principalmente as demandas de energia do Sudeste. Né? Então, essa dicotomia, né, como é que fica? Né? Vai ser para o Brasil inteiro, vai existir um planejamento estratégico para isso, ou vai ficar, ou a gente pode pensar, ou cada unidade da federação pode pensar na utilização, nem que seja de uma porcentagem. Não, eu estou produzindo para caramba, eu sei que não é tudo para mim, mas dá uma reserva aqui para mim, enquanto, entendeu? Então, seria basicamente, não sei se... Não, eu entendi sim a questão. Isso era a realidade, senhor Renato, referente à primeira pergunta, isso era a realidade até ali 2012, 2013, onde houve a necessidade do pessoal montar pequenos clusters, que eles chamaram de ICGs, que era o quê? Um rateio de linha de transmissão entre alguns operadores de parques eólicos que não conseguiam ter a velocidade que o governo precisava ter, então eles, eu entro e racho para poder conectar, senão eles iam tomar multa. Então, assim, isso foi superado, e assim, a geração e a transmissão, assim como a distribuição, um puxa o outro. A distribuição, que são as companhias tipo Cosern, elas informam todo ano qual a demanda futura, né? Ano que vem eu vou consumir mais tanto, porque eu observei aqui que as pessoas estão consumindo mais, trocaram de eletrodoméstico, colocaram mais eletrodoméstico na casa, o nível de consumo das pessoas começou a aumentar. E aí ela vai, através de modelos, ela vai estimando, minha demanda ano que vem vai ser essa. E diz lá para o governo, eu preciso de tanto de energia. O governo, beleza. Cosern mais 50 distribuidoras falaram que precisa desse volume de energia. De forma simplificada, funciona assim. Aí, o que o governo faz? Vou olhar o que eu tenho contratado ano que vem. Se eu precisar de mais energia, porque sempre é feito o planejamento para 10 anos, se ele precisa de mais energia, ele já induz, eu preciso de mais energia. Vou olhar agora, tanto que nesse projeto de privatização da Eletrobras, o governo misteriosamente colocou 6 gigas de térmica e 2 gigas de PCH, que não faz sentido. Eles conseguem competir, inclusive, igual para igual com eólica. Eólica, inclusive, sendo mais barata, o cara vai criar uma reserva de mercado para a usina térmica, que vai contra o mundo, e PCH também, que consegue competir de igual para igual. Então, não faz sentido. Já se discute, inclusive hoje, que as fontes eólicas e solares foram incentivadas, não faz mais sentido ter o próprio subsídio, a própria associação defende que não tenha, e está indo na contramão, o governo bota esse danado lá, por isso que o pessoal começou a comentar aí na TV, jabutis da Eletrobras, era exatamente isso, o cara queria botar uma cerejinha do bolo escondida embaixo do guardanapo, e levar para a cozinha para comer lá. Porém, hoje o Brasil só tem de sistema isolado, estado, né, falando assim, eu acho que Roraima, que ainda falta uma linha de transmissão para conectar todos os estados, e aí a gente, de fato, ficar com o sistema interligado, onde eu possa gerar a minha energia aqui no Rio Grande do Norte,
e fazer a compensação da minha tarifa lá no Rio Grande do Sul, como eu sendo um autoprodutor. Então, isso é possível. A Votorantim, ela gera, por exemplo, eletricidade aqui no Rio Grande do Norte e abastece algumas fábricas delas de cimento mundo afora, Brasil afora, né, que esteja dentro desse sistema interligado, e é feita uma compensação, e a modalidade tarifária dele é de autoprodutor. Ele gera, inclusive, eu acho que tem um benefício de não pagar ICMS, porque ele está gerando energia para si próprio, ele tem um determinado incentivo em relação a isso. Mas é conectado, sim. A gente não tem nenhum estado, feito o que ocorreu nos Estados Unidos, onde o Texas disse lá, eu quero me desconectar do resto. E aí, com aquela crise que veio aquela super onda de frio, fez com que o pessoal ficasse no escuro, porque eles quiseram a separação. E aí eles não são realmente interligados lá, não. A gente aqui não, é 100% interligado, com exceção de Roraima, que ainda é muito distante em função, inclusive, do consumo. Então, assim, hoje ainda viabiliza ter esse sistema isolado lá, sendo alimentado com diesel, que é subsidiado, inclusive, por nós aqui, que temos uma conta bem mais barata do que eles, mas a gente entra no racha do diesel, que é subsidiado lá na região norte, né? Tanto para as comunidades remotas e isoladas, quanto para esse sistema isolado de fato. Não sei se eu respondi. Respondeu, sim. Obrigado. Nada. Beleza. Raima, teve um detalhe aí nessa história toda que você não está sabendo. Antônio é cunhado de Jean Paul, viu? Ah, é? É. Não sabia, não. Jean Paul é um grande amigo. Exatamente. Longa data. Eu sei, ele fala bastante em você. E a gente conseguiu resgatar um cara daí do Rio, Sérgio Caetano, tá morando aqui também. Exatamente. Ele acompanhava a gente no charuto aqui de vez em quando e sumiu. Ele fala bastante. É isso. Tem que vir aqui uma hora para conhecer o Instituto, a gente tentar traçar parcerias. A gente já está desenhando uma parceria com o PRH, né, junto do professor Afonso e o professor Oswaldo, né, para tentar recepcionar alunos. O Gladson foi o primeiro aluno que a gente recebeu aí da mecânica, mas a nossa intenção também é atrair pesquisadores, né, com grande expertise, experiência no setor. E eu acho que nessa área de hidrogênio a gente vai conseguir resgatar algumas pessoas que eram do petróleo para tentar dar uma cara de renovável no camarada. E aí você tem que vir aqui visitar e conhecer a gente. Qualquer hora eu vou aparecer por aí. Maravilha. Semana que vem... a gente vai lá. Vai lá no Senai. Lá no CT Gás, no caso. Isso. Mas eu já deixo o convite aí, Antônio, para você e para todo mundo que está nos assistindo, para a semana que vem a gente participar. Na verdade, não vai ser uma apresentação, vai ser uma provocação, né? Porque depois de mais de 20 anos de PRH, está na hora da gente retomar uma série de coisas, pegar tudo aquilo que deu certo, tá? Reativar isso, olhar para o que não deu certo, retomar a questão do PRH técnico. Na minha opinião, ele faz muita falta. O PRH técnico que teve aí no Senai, no CT Gás, foi um curso excelente, formou muita gente boa. Então, tem uma série de questões que semana que vem, eu pretendo levantar e colocar em discussão para ver se a comunidade começa a se movimentar aí através da BPG, né? Olhando aí já para o PD Petro, que está daqui a pouco chegando. Enfim, a gente olhar para uma série de outras coisas, porque é hora de a gente renovar. Nós temos que reinventar o PRH. Essa que é a mensagem, e eu gostaria de contar com todos vocês, porque, na verdade, vai ser muito mais um debate do que diretamente fazer uma apresentação, certo? Apenas a minha intenção é provocar esse debate, ok? Está todo mundo convidado. Pode contar com a nossa participação. Ok, muito bom. Ok, Raima. Antônio, você disse que... eu tenho uma reunião às 15h30. Tenho mais 5 minutinhos aí, eu já avisei que ia... Bem, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, Antônio? Antônio, eu senti falta de uma coisa. Você mostrou, coisa besta, é besteira, mas só... você mostrou o tamanho do par daquele negócio tudinho. Sim. Você esqueceu de mostrar o tamanho do alicerce de uma unidade que é feita aqui, quando realmente um buraco, falando assim, um buraco que é feito para ter o alicerce de uma torre eólica dessa. É uma coisa
Eu devo ir agora, em meados de setembro, visitar uma fábrica de torres, aí eu vou tentar fazer algumas fotos para na próxima apresentação a gente já incrementar. O Rio Grande do Norte tem 2 fábricas, né? Uma da 2A Engenharia e uma da, acho que Cortez, mas eu acho que não está operativa da Cortez, que fabricava torres para a Acciona. Mas são, assim, estruturas colossais. A gente está falando de guindastes de 700 toneladas com 150 metros de altura para montar uma torre de 120, onde só a fundação pesa 400, ela tem um volume, né, de 400 metros cúbicos de concreto. Aí quando você pega 400 vezes 2,3, dá um senhor volume, né? Exatamente. Então é isso. Ok? Só que você estava fazendo uma continha, um cálculozinho aí para dizer, mas... Não, era um colega que estava me ligando, eu estava desligando aqui. Tá ok, então. Bem, pessoal, nós estamos chegando no final, realmente. Só alguém gostaria de fazer mais uma perguntinha rápida para Antônio? Não, só parabenizar mesmo, Antônio, aí pela apresentação, muito coeso, muito cheio de informação, e eu creio que todo mundo ganhou muito hoje, nessa tarde, sobre o ramo de energia eólica e os desafios offshore, né? Exatamente. O Lattes é o nosso bolsista que está lá com o Antônio, lá no ISE, tá certo? Então, eu gostaria de agradecer a todos a presença, convidá-los para, daqui a uma semana, exatamente no mesmo horário, às 14 horas, nós teremos a palestra de Raima, que, como ele falou, vai tentar dar uma mexida um pouco nesses PRHs. Nós estamos fazendo, o primeiro PRH foi em 1999, que o nosso aqui, o PRH 14 na época, entrou. Então, nós estamos com 21 anos de PRH, 22 mais precisamente, de PRH, e quem começou tudo isso foi Eloy, Raima e assessorado por Ana Cunha. Era o trio realmente, Eloy já na diretoria da ANP, e Raima na frente do PRH, foi ele que bolou e tocou isso para frente tudinho de uma maneira impecável, tá certo? Então, gostaria de convidá-los todos para, na próxima semana, a gente assistir essa palestra de Raima. Ok, pessoal? Muito obrigado. Oswaldo, gostaria de falar alguma coisa? Obrigado, professor Afonso, acho que está ótimo. Eu tinha alguns comentários, mas deixo depois para comentar pessoalmente com o Antônio. Agradecer fortemente ele, agradecer também Raimar, agradecer Renato, todos que estão presentes. Nós estaremos com esse vídeo à disposição no YouTube do programa, então depois também você pode compartilhar, tá certo? Tá bom. E assim, muito obrigado mais uma vez. Professor Afonso, pode ficar à vontade. Tá, ok. Então, obrigado a todos. E eu gostaria de agora ficar só, a gente vai continuar a nossa atividade acadêmica, no caso, com 3 seminários, 3 alunos nossos vão apresentar o seminário agora para a turma de seminário de petróleo e gás natural. Ok? Muito obrigado a todos e peço que os alunos fiquem na reunião.